E eu sempre me lembro de uma passagem que eu gosto de citar, que é quando Jesus se transfigurou e estava ali Pedro, Tiago e João, se eu não estou, me falha a memória, e quando eles viram Jesus transfigurado, obrigado gente, agora vocês podem sentar lá, depois eu chamo vocês de novo. E quando ele estava ali transfigurado, um dos seus discípulos veio até ele e falou: Senhor, vamos construir 3 tendas aqui, porque era tão forte aquela presença que eles queriam ficar ali. Vamos construir 3 tendas e a gente fica por aqui, sentindo essa presença maravilhosa, essa presença gostosa, porque é como se os problemas se fossem. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida, é como se a gente sentisse que os problemas, eles não tivessem mais domínio sobre nós. Porque é o Espírito Santo que nos leva, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, que nos dá as respostas. E assim, quem aqui nessa noite está querendo construir uma tenda aqui, ficar por aqui? Quem? Eu já falei que eu queria ficar por aqui. Amém? Glória a Deus. Mas eu sinto muito ter que dizer para você, assim como Jesus disse, que não vai dar para construir tenda não. A gente vai ter que voltar aí para a nossa realidade, né? Hoje é o último dia dessa conferência de avivamento. E aí eu quero perguntar para vocês, né? Como foi bom ontem, como está sendo maravilhoso hoje, como foi bom a preparação, vendo os irmãos aí orando no monte, fazendo o relógio de oração. E eu acredito que muitos de vocês tiveram experiências maravilhosas com o Senhor nesse tempo. Mas aí eu pergunto para vocês, a conferência está chegando ao fim. E amanhã, como vai ser? Acabou? Como vai ser? Será que essa presença, essa atmosfera deliciosa se encerra hoje, no final desse culto? A gente precisa se perguntar, meus amados irmãos e irmãs, e amanhã como vai ser? Nós vamos descer do monte, vamos voltar para a nossa realidade, voltar para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, e agora a gente não tem mais aquele compromisso de relógio de oração, de estar orando, de estar alerta o tempo todo em oração, porque nós estávamos orando para que a conferência acontecesse. Mas e agora? Como vai ser? E é isso que eu quero trazer para a igreja hoje, através da palavra do Senhor, que ela está lá em Levíticos. Levíticos capítulo 6, do 8 ao 13. Quem trouxe a sua Bíblia pode pegar aí, Levíticos capítulo 6, do versículo 8 ao 13. E nessa palavra aqui o Senhor vai nos dar dicas valiosas de como fazer com que o avivamento ele não pare, ele continue aceso em nossos corações. Que essa atmosfera maravilhosa, ela não permaneça só aqui, mas que ela continue acesa amanhã, depois e daqui um ano, quando a gente tiver outra conferência, que esse fogo continue ardendo em nossos corações. E isso a palavra de Deus ela vem nos ensinar, ela vem nos trazer algumas dicas valiosas para que a gente possa manter a chama acesa. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Araão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Repete comigo, igreja. Onde o fogo terá que ser mantido aceso. Isso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro.
Mantenha-se acesa o fogo no altar. Repete comigo, igreja. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Repita, não deve ser apagado. Amém, igreja? Pai amado, está aqui uma porção da Tua palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por nos ter dado essa palavra nesse dia de hoje, Pai, que vai renovar a nossa vida, que vai nos dar direção, Pai, sobre como manter esse fogo aceso, Pai. Quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Então aqui, a palavra de Deus vem nos trazer uma ordem que foi dada a Moisés para que ele passasse a Arão e aos seus filhos, que eram sacerdotes, para que o holocausto pudesse queimar dia e noite. Para que isso acontecesse, o fogo teria que ser mantido continuamente aceso. É interessante a gente notar que a passagem fala, nesse pequeno trecho, fala 3 vezes que o fogo precisa ser mantido aceso, continuamente aceso. A palavra de Deus é cheia de simbolismo que quando a gente passa a entender, ela fica mais clara para a gente. E quando a palavra diz 3 vezes, aqui ele está dando já um alerta para os sacerdotes. Olha, vocês não podem se desligar, vocês não podem vacilar, porque o fogo tem que ficar aceso. Então Deus dá uma ordem a eles, que o fogo não pode se apagar. E esse fogo não é um fogo humano. Não foi eles que fizeram lá com um fósforo, com um isqueirinho, jogaram álcool, não. Esse fogo ele foi dado por Deus. E Deus pediu que eles mantessem esse fogo aceso. O fogo foi dado por Deus, mas quem teria que manter ele aceso eram os sacerdotes. E hoje, esse altar, ele simboliza o nosso coração. E esse fogo de Deus, ele está dentro de nós. Nós podemos lembrar lá no início da criação, quando Deus criou o homem, e ele formou o homem do barro, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida a gente pode simbolizar como esse fôlego, como o fogo que o Senhor colocou dentro de nós. E olha como é muito interessante, porque tudo aquilo que, por exemplo, o homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida. Então, para que o homem tenha vida, ele precisa estar ligado a quem? A Deus, exatamente. Para que o homem tenha vida, ele precisa estar ligado a Deus. Porque vamos imaginar aqui, se eu pegar um peixe e tirar da água, o que acontece? Ele morre. Se eu pegar uma árvore e arrancar ela do chão e deixar ela suspensa no ar, o que acontece? Ela morre. Então, tipo assim como o peixe ele precisa da água para sobreviver, e assim como as plantas precisam da terra para sobreviver, o homem precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor para se manter vivos, para manter essa chama acesa. O que nós vemos por aí hoje? Quantas pessoas falando que a vida perdeu sentido. Não tem mais sentido viver, eu não encontro mais uma direção. Quantas pessoas sofrendo por várias enfermidades e depressões. E a gente não pode descartar que algumas coisas, elas realmente precisam da medicina, precisam dos médicos. Mas a falta de sentido na vida, muitas vezes, aquela tristeza profunda, vem pela ausência do Senhor. Porque Ele nos deu o fôlego de vida, então eu preciso dEle para manter a minha vida ativa.
Quantos por aí que estão vivendo como zumbis? Eles estão aí vivos, a gente vê eles se movimentando, respirando, mas por dentro eles não têm nada, porque eles não têm aquele que mantém a chama acesa. E quando eu não tenho esse que mantém a chama acesa, qualquer coisa vem. A tristeza vem, o desânimo vem, né? Qualquer coisa vem preencher esse espaço que eu não cuido. Então aqui Deus dá uma ordem a esses sacerdotes: mantenham a chama acesa. Eu acendi o fogo, mas a obrigação é de cada um de vocês manter a chama acesa. Mas como que a gente mantém essa chama acesa? É interessante que a palavra de Deus, o Senhor vai dando direções de como fazer. E a primeira direção que o Senhor dá para manter a chama acesa é que todos os dias os sacerdotes precisam ir até o altar, retirar aquelas cinzas do holocausto, né, do sacrifício que queimou ali a noite inteira, o dia todo, e retirar ele dali e limpar o local. Limpar o local. Porque o que acontece aí para quem é churrasqueiro, para quem já conhece aí a questão do fogo, o que acontece quando começa a juntar muita cinza em cima da lenha, em cima da brasa? O fogo apaga. Então o que o churrasqueiro faz? Ele vai lá e dá uma chacoalhada ali no carvão e aquela cinza cai e a brasa começa a queimar de novo. Então o Senhor diz: é preciso limpar todos os dias o local ali, para que o fogo não se apague. Mas para nós hoje, como que nós podemos entender para fazer essa limpeza? Hoje nós vivemos num tempo onde existe tanta distração que isso são as cinzas que vão ficando sobre as brasas do altar. São as distrações que vão tirando vão apagando a nossa chama. Ali a palavra diz assim: todas as manhãs o sacerdote precisa ir até o altar e tirar ali as cinzas, limpar o local. E eu pergunto a você, qual é a primeira coisa que você faz todas as manhãs? O que você pega na mão todas as manhãs por primeiro? Eu acho que não preciso nem dizer, né? Quem arrisca aí? Eita, nossa, essa aí era fácil, né? Olha quantos de nós, primeira coisa que a gente faz pela manhã é pegar no celular. E eu nem digo se você pegar no celular para desligar lá o despertador, ok. Mas quanta gente, a primeira coisa que faz, já pega o celular e já entra no Instagram, já entra no Facebook, já vai ver site de notícia e já começa a ver um monte de coisa ruim e o coração já começa a ficar angustiado logo de manhã. Aí você não está limpando as brasas, você está enchendo de brasas, você não está limpando as brasas, você está enchendo de cinza. Pela manhã você não deveria pegar no teu celular. Primeira coisa, levantar e agradecer ao Senhor pela manhã. Pegar a palavra de Deus, ler ali um trecho bíblico, um versículo bíblico. Essa é a forma de manter o fogo aceso. Mas quantos de nós a gente joga mais cinza em cima do fogo? E a gente já levanta acelerado. É ou não é? Já vendo um monte de notícia ruim, já vendo que o irmão postou não sei o quê, por que o irmão fica postando isso, e já vendo um monte de coisa que distrai o nosso coração, que apaga a nossa chama. Então nós precisamos entender que para que a chama se mantenha acesa, temos que levantar de manhã e a primeira coisa é buscar ao Senhor. É limpar as brasas ali para que elas continuem queimando. No final do dia, o que você faz no final do dia? Você se coloca em oração? No final do dia, quantas coisas a gente passou, quantas coisas a gente viveu, quantas coisas a gente ouviu. E quantos de nós no final do dia senta num lugar mais tranquilo e vai analisar o que passou durante o dia?
Como que eu vivi durante esse dia? O que que eu fiz? Com quem eu falei? Como eu se comportei? Para limpar as brasas ali, falar: Senhor, perdoa, porque olha, hoje eu pequei, hoje eu fiz isso, hoje eu falei isso. São coisas que vão apagando o nosso fogo. Mas muitos de nós perdemos esse costume de, no final de um dia de trabalho cansativo, de analisar o dia e ver como que foi, para fazer uma limpeza ali do que está errado e no outro dia começar renovado. Por isso que o Senhor, Ele deixa muito claro para os sacerdotes: vocês devem limpar as cinzas, tira. Todos os dias é preciso limpar as brasas para que ela não se apague. E será que nós temos feito isso, limpado essas brasas? Ou temos jogado mais cinza em cima das brasas e apagando esse fogo que arde em nós? E que eu falo, meus irmãos, eu sei que eu sou assim, eu imagino que muitos de vocês devem ser assim, que está vendo as coisas se acabando, não ora, não lê a palavra muitas vezes, mas ali no teu coração você sente, fica ali aquela coisinha ardendo ali: Senhor, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar mais. Essa é a chama que está lá no fundo do teu coração, mas que muitas vezes ela está pequenininha, ela está sendo sufocada por essas cinzas, essas distrações. E muitas vezes você continua jogando distração, e não limpa essas brasas para que ela realmente possa pegar fogo e queimar dentro do seu coração. A gente precisa resgatar isso, meus irmãos. Chegar no final do dia, olha como foi teu dia. Limpa ali as brasas do altar, para que ela não se apague. E o Senhor continua, após limpar as brasas do altar, tirar as cinzas que estão ali, que sujando, que estão apagando esse fogo. O Senhor fala: vocês agora têm que alimentar essa brasa. Porque não adianta nada você ter aquela brasa ali, ela está quase se apagando, e você não jogar nada ali, jogar uma lenha, um carvão, ela vai se apagar. E aí o Senhor diz a esses sacerdotes: agora vocês têm que alimentar esse fogo com lenha, para que ele não se apague. E aí, é o que eu disse para vocês: o que vocês fazem todas as manhãs? Vocês têm alimentado essa brasa dentro de vocês? O que vocês fazem todas as noites? Tem alimentado essas brasas? E como que se alimenta essas brasas? Através da oração, através da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos, através da busca intensa pela presença do Senhor. É assim que a gente alimenta essas brasas. E assim como eu disse no início aqui da palavra, eu creio que muita gente está com o coração ardendo, o coração pegando fogo, mas aí amanhã, passou a conferência, como você vai fazer amanhã? Você vai continuar alimentando essas brasas? Você vai continuar orando? Quantos de vocês que já estava meio que se habituando ao relógio de oração e chegava naquele momento a cabeça de vocês: não, eu tenho que orar, para tudo, vamos orar. Vai continuar fazendo isso? Quantos? Vai continuar alimentando essa chama? Eu creio que muitos que estão aqui estão com o coração ardendo, porque durante esses dias estavam alimentando essa chama, com a expectativa de chegar aqui e ver o fogo pegando nesse lugar. Mas por que não esse fogo não queimar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até a próxima conferência no próximo ano? Como que a gente vai manter essa chama acesa, alimentando esse fogo? Com a oração, com a leitura da palavra de Deus, com comunhão com os irmãos, com busca pela santidade. A gente precisa entender que o avivamento, meus irmãos, não é um arrepio, não é uma emoção, não é o povo chorando. Avivamento é algo que traz transformação, é algo que nos leva a sentir a presença viva do Senhor, e uma presença tão viva que contagia as pessoas que estão próximas de nós.
Quando nós estudamos sobre avivamento, a gente percebe que foi um pequeno grupo, assim como essa igreja, pequeno grupo que decidiu começar a orar intensamente, buscar a presença do Senhor intensamente. E aquilo foi queimando tanto dentro do coração dessas pessoas, que isso foi transformando cada um deles, a ponto de isso começar a transbordar para outras pessoas. Eu imagino que eles não tinham medo da chuva, medo do sol, eles não tinham compromisso que fizesse com que eles parassem a obra do Senhor. Não, hoje eu tenho um grupo de oração, nós vamos orar lá na casa do fulano, e vamos partilhar a palavra, depois vai ter uma partilha lá, com cada um leva um prato. Não, mas hoje vamos fazer... Não, eu tenho um compromisso lá, meu compromisso é lá. E isso que chamava atenção, era pessoas que realmente, quando aceitavam a Jesus, eles se comprometiam com a obra, eles se comprometiam em estar na igreja, estar com os irmãos, em levar a palavra, em falar de Jesus. E eu imagino que entre eles, o que saía ali daquele lugar, fazia com que eles sentiam cada vez mais desejo de se comprometer com aquilo. E um barzinho já não fazia mais sentido, vamos lá fazer uma visita não sei aonde, não fazia mais sentido, porque o sentido estava em estar ali na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Só vou deixar de ir se for para chamar o irmão para vir comigo, não deixar o compromisso. E eu pergunto a vocês, pergunto para mim mesmo, será que hoje nós temos esse mesmo desejo? De mostrar esse Deus? Será que o nosso coração explode de vontade de falar de Jesus para as pessoas? Será que o nosso coração arde por estar na presença de Deus? Imagina você na sua casa ou lá no seu trabalho, e você todo dia tem aquele momento secreto com o Senhor, onde você se coloca e lê a tua palavra, você faz a tua oração, você se quebranta ali naquele momento. Mas aí você está durante o dia, lá no seu trabalho, aonde for, mas o teu coração está ali, desejoso. Meu Deus, não vejo a hora de chegar o momento de eu entrar no meu secreto, para me falar com o meu Deus, para me sentir aquela presença gostosa. E eu imagino que muitos de nós nem espera chegar em casa, já está em oração durante o dia todo, como diz a palavra, orar e vigiar em todo o tempo, porque o desejo de estar em oração é tão forte que não dá para esperar chegar no secreto. Vamos orar aqui mesmo, né? Vamos buscar o Senhor aqui mesmo. Vou ali no banheiro 2 minutinhos e vou orar, vou louvar, vou glorificar o Senhor. E isso invade, meus irmãos, nossos corações, muitas vezes que a gente nem percebe, mas as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem, porque a nossa atitude, ela se transforma, ela se modifica, e talvez você não vê, mas as pessoas veem. Acho que foi ontem, a gente estava voltando para casa, e aí eu estava, esses dias lá em casa, eu fui trocar uma torneira do banheiro, mas a torneira já estava lá há tanto tempo que não saía do lugar. E eu fui trocar essa torneira, e daí o alicate já não encaixava, e a chave não encaixava, e daí aquilo já começou a me subir no coração, e eu falei, glória a Deus, Senhor, por essa torneira abençoada. Oh meu Deus, abençoa essa torneira, Senhor. E aí cada vez que eu tentava tirar e não saía, eu falava, eita glória de torneira. E aí, eu estava lá dentro do banheiro e nem, né, só lá, né, eita glória, eita abençoada essa torneira, tá, depois de um tempão lá, consegui trocar a torneira e tá, beleza, né. Estava ali já para expulsar o demônio daquela torneira. E aí ontem a gente voltando para casa e ela vinha, começou a falar isso no carro. Porque a hora que eu estava voltando para casa, antes de chegar no sinaleiro ali, acendeu a luz da reserva do meu carro, né? Eu falei, eita glória de luzinha, acendeu, abençoada. Aí ela falou assim, o pai toda vez que acontece alguma coisa ruim, ele fala isso.
né? Ele estava lá trocando a torneira e eu só estava escutando: eita, glória de torneira! Eita, torneira abençoada! Por quê? Porque assim, por que eu vou maldizer a torneira, meu Deus do céu? Por que eu vou maldizer a luzinha vermelha, bonitinha do meu carro que acendeu? Eita, glória! Momentos de glorificar o Senhor, mas isso é coisa ruim, irmão. Mas glorifica o Senhor, é na prova, glorifica o Senhor, é dando glória em todo o tempo. Isso é avivamento, meus irmãos. É na prova você glorificar o Senhor. É como Paulo e Silas, preso, acorrentado, e você glória a Deus, e louve e cante hinos ao Senhor. É isso que faz um avivamento dentro de nós. É louvar ao Senhor em todo o tempo, é o desejo de estar com Ele, é um momento de dificuldade, você aproveitar para glorificar o Senhor por aquele momento. É saber que Ele vai prover sobre a sua vida, é saber que Ele está na direção, que Ele está no controle. Isso é um avivamento. Isso é avivamento. É estar na presença do Senhor em todo o tempo, é buscar essa presença intensamente. E é isso que acende a chama, é isso que faz o fogo arder. É mesmo na prova, é mesmo ali cheio de cinza, você dá glória a Deus, porque o fogo não vai se apagar. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Isso que é um verdadeiro avivamento. E é isso que tem que acontecer conosco logo após o encerramento dessa conferência. A quarta conferência vai passar, mas o avivamento não vai passar. A chama precisa ser mantido acesa. O fogo tem que queimar dentro do nosso coração. Em todo o tempo, dá glória a Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que todo dia limpar o altar. Tira a cinza. Limpa ali, bonitinho. Agora coloca a lenha, tira um momento de oração, tira um momento de leitura da palavra, busque ao Senhor no teu secreto, e assim você está alimentando a chama. E isso vai transformando o seu coração, isso vai modificando os seus pensamentos, vai tirando a tristeza, vai tirando o desânimo, vai te trazendo confiança, porque você sabe que é o Senhor que está na direção. Nos momentos difíceis do seu dia, você não vai esbravejar, mas você vai olhar de lado e falar: Senhor, me dá uma direção aí, me ajuda, Espírito Santo, o que eu faço? E você vai esperar uma resposta, porque você sabe que o Senhor está ali o tempo todo. O Senhor não dorme, gente. O Senhor não dorme, Ele está o tempo todo cuidando de nós. Está com a tua mão poderosa sobre nós. O problema é que a gente é que dorme. O problema é que a gente que sai debaixo da mão dele, a gente quer resolver tudo. E eu digo para vocês, irmãos, tem coisas que não está sobre o nosso controle. Você pode ter até uma visão do que está acontecendo, mas não está sobre as tuas mãos. Eu não posso ter o controle de tudo. Eu tenho que esperar no Senhor. Esperar no Senhor e saber que Ele está agindo. O que diz o Salmo? Deleita-te do Senhor e Ele agirá. Busque ao Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. É o que diz a palavra. E é o que acende a chama do nosso coração. Imagina você. Você é filho do rei. Você é filha do rei. Quem aqui já viu um rei pobre e miserável pedindo esmola na rua? Alguém já viu? Não, quando se fala em rei, você já imagina o cara lá cheio de pompa, morando no castelo, lá com aquele cofre lá, com uma montanha de ouro, prata, várias propriedades. E se você é filho do rei, você é o quê? Nós somos herdeiros. Mas o que acontece com o pai? O pai entrega ao filho a herança assim, sem tratar, sem ensinar o filho primeiro? Né? Quantos anos tem o teu menino? 11?
Você já entregou o carro para ele dirigir? Ué, por quê? Não é teu filho? 11 anos, mas não tem carteira. Como é que o pai vai entregar o carro para ele? Né? Ah, quando tiver 18 anos, fizer carteira, talvez até dê um carro para ele, né? Tá, filho, agora tá aqui, ó. Pode dirigir, pode sair por aí. Mas enquanto ele é criança, ele usufrui do que o pai tem, mas o pai não pode liberar para ele. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós somos herdeiros do rei, mas nós não estamos preparados para administrar a herança. E como vão fazer isso? Buscando o pai. E o pai vai nos ensinando. E o pai vai nos liberando aquilo que ele já sabe que a gente pode administrar sem prejudicar ninguém. E será que nós temos andado ao lado do pai para que ele nos ensine a administrar a herança que ele vai nos dar? Será que a gente pode dizer isso? Não, eu tenho andado ao lado do pai, tenho buscado ele toda manhã, toda noite, eu tenho ficado ao lado dele, para que ele possa liberar para mim uma parte da herança. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus tem planos para cada um de nós. Mas ele precisa forjar o nosso caráter, porque muitas vezes se ele liberar esses planos, nós não estamos preparados para receber. E muitos de nós vão se perder. Mas na hora que a gente estiver preparado, ele vai começar a liberar isso. E eu falo para vocês, Deus ele não libera só uma mixariazinha não. Deus libera o extraordinário. Você pede A, ele vai te dar o abecedário inteiro. Ele sempre vai transbordar sobre a nossa necessidade. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar, precisamos reacender essa chama todos os dias. Essa chama que já foi colocada aí no teu coração. E eu creio que você tem consciência de que lá no fundinho tem uma chaminha ali que fica queimando no teu coração. Para você buscar mais de Deus. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ah, vocês estão meio devagar. Eu acho que parece que estão com medo de falar. Não, e se eu falo e o pastor fala que eu vou ter que orar e vou ter que ler a Bíblia, né? Parece que vocês estão com medo. Temos ou não temos essa chama do Senhor? Temos, claro que temos. A gente precisa fazer com que ela se acenda, que ela se torne um fogo que consome. E é isso que precisa acontecer daqui para frente. Essa chama precisa ser mantida acesa. Assim como o tema, manter a chama acesa. Como você vai fazer isso? Todos os dias. Mas aí não é comigo. Eu tenho que manter a minha. Mas cada um de vocês tem que manter a de cada um de vocês. Vocês são aquele sacerdote que mantém a chama do altar, que é o coração, aceso. Eu como pastor, o pastor Flávio, nossa liderança, eles podem vir aqui e jogar um pouquinho, jogar uma leinha ali, ó, que nem nós estamos fazendo aqui, ó, estamos jogando uma leinha aí para você acender um pouco esse fogo. Mas quem vai manter essa chama acesa todo dia é você, meu irmão, é você, minha irmã. E você quer manter essa chama acesa? Não só manter, mas você quer que ela se torne um fogaréu, que atinja as pessoas que estão à sua volta? Então, se mantenha firme no Senhor, buscando a presença do Senhor. Não desperdice as oportunidades que você tem de estar na presença do Senhor. Quando nós falamos do secreto, é o lugar onde a gente realmente alimenta essa chama. Mas quando estamos na igreja, ao lado dos nossos irmãos e irmãs, imagina uma brasinha, só uma brasinha ali. Você é uma brasa, você é uma brasinha. Mas o que acontece quando eu jogo mais brasas em cima de uma brasa? Ela pega fogo, ela queima mais forte. É ou não é? Então quando nós estamos lá no secreto, a gente é uma brasinha.
Mas quando a gente se junta com os nossos irmãos, a gente se torna um braseiro que queima, que pega fogo e que arde, faz com que aquela pequena brasa ela se torne mais forte. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades, meus irmãos. A gente está muito, como é que eu vou dizer? Como que eu vou usar a palavra aqui? Isso mesmo, irmão. A gente está muito acomodado, mas eu quero deixar um pouco mais difícil. A gente está muito preguiçoso. Preguiçoso. Não quer sair de casa. Ah, eu oro daqui mesmo. Ah, hoje tem culto de oração. Ah, eu oro daqui mesmo. Você está lá, você é uma brasinha. Mas quando você se junta com os outros irmãos, você se torna um braseiro. É ou não é? Ah, vai ter culto hoje. Nossa, que chuva. Ah, acho que eu não vou não, está chovendo muito. Mas se o irmão chama para o churrasco, né? Eita glória, né? Aí vai, né? Mas para a igreja está chovendo muito. Nossa, vai estar um sol hoje, está rachando. Eu não vou não. Né? Mas chama para ir para a praia para ver. Aí vai lá na praia, né? Fica queimando na areia. Mas para o culto está muito sol. Essa é a verdade, meus irmãos. E como que a gente vai se tornar um braseiro se a gente não tem compromisso com o braseiro que o Senhor colocou em nossas mãos? A gente precisa ter mais compromissos, irmãos. E quando a gente começa a ter esse compromisso e a se unir cada vez mais, a gente se torna essa comunidade cristã dos primeiros séculos, que era tão forte que o Senhor ia acrescentando pessoas. E todos que passavam, imagina a Shekinah aqui, todo mundo aqui aceso, aquele fogo. E a pessoa passando ali na rua, falando, o que está acontecendo aí? A pessoa quer entrar, porque vê que aqui o negócio está queimando. Será que a gente é esse braseiro aí, que as pessoas passam aqui na rua e querem entrar? Quando que a gente vai se tornar isso? Temos que começar a reacender essa chama da unidade, da comunhão, de estar juntos, de ter compromisso. E irmãos, não é todo dia que se reúne. Se fosse todo dia. E olha que a gente está falando aqui das primeiras comunidades cristãs, e a Bíblia fala que diariamente eles se reuniam. Imagine se fosse para você vir aqui todo dia, domingo a domingo. Se para vir no domingo, ou numa quarta e no domingo já está difícil, imagine de domingo a domingo. Mas a Bíblia diz que lá eles se reuniam diariamente, para louvar, para ler a palavra, para aprender sobre a palavra. Quando que a gente vai entender isso? É que só se unindo e buscando essa presença, esse fogo não se apagará. E a gente vai estar apoiado por aqueles que estão ao nosso lado. É assim que essa chama vai se acender. É assim que essa chama vai se manter viva em nossos corações. Amém? E aí eu quero terminar essa pregação perguntando para você, como é que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã para você? Acabou o relógio de oração? Como é que vai ser? Como é que você vai acender essa chama? Ó, irmã, se você lembrar disso, para mim já valeu. Orar todos os dias para reacender a chama. Isso aí, irmã, isso é acender a chama. É isso mesmo, reacender a chama, meus irmãos. Então lembre-se, precisamos limpar as brasas do altar, tirar as distrações e encher com a lenha que vem do Senhor, a oração, palavra de Deus, comunhão com os irmãos. Amém?